Erros comuns no uso de objetos do dia a dia. Você já parou para pensar que pode estar usando vários objetos do dia a dia da maneira errada sem nem perceber? Algumas coisas parecem tão óbvias que ninguém questiona, mas na verdade, foram projetadas para serem usadas de um jeito totalmente diferente. Desde abrir latas de refrigerante até armazenar alimentos corretamente, hoje você vai descobrir erros comuns que todo mundo comete e nunca percebe. Prepare-se para mudar sua rotina com essas curiosidades surpreendentes. 1. Abrindo latas de refrigerante do jeito errado. Sabe aquela lingueta da lata de refrigerante que todo mundo apenas puxa para abrir? Ela tem um uso extra que muita gente ignora. Na verdade, aquele anel metálico foi projetado para servir como suporte para o canudo. Se você girar a argola para alinhar o furo com a boca da lata, pode encaixar o canudo ali e evitar que ele fique subindo ou caindo dentro do líquido. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas facilita muito a experiência de beber com canudo. 2. Descascando bananas de maneira ineficiente. A maioria das pessoas descasca bananas puxando o caule para trás, mas os macacos, que são verdadeiros especialistas, fazem isso de outro jeito. O método correto é começar pela extremidade oposta ao caule, apertando levemente a ponta até que a casca se abra naturalmente. Isso evita bagunça e permite um descascamento mais suave, sem amassar a fruta. 3. Usando cotonetes de forma perigosa. Os cotonetes foram criados para limpar áreas externas do ouvido e não devem ser inseridos no canal auditivo. No entanto, a maioria das pessoas usa o objeto exatamente dessa forma, o que pode empurrar a cera para dentro e até causar infecções ou danos no tímpano. O jeito certo de limpar os ouvidos é usando uma toalha ou produtos específicos recomendados por médicos. 4. Armazenando alimentos da forma errada na geladeira. Muitas pessoas colocam leite e ovos na porta da geladeira por ser mais prático, mas esse é um erro que pode afetar a qualidade dos alimentos. A porta é a parte menos fria da geladeira, pois é constantemente exposta ao calor quando aberta. O lugar ideal para armazenar leite é na prateleira do meio, onde a temperatura se mantém mais estável. Já os ovos devem ser guardados na parte mais fria, geralmente a prateleira superior. 5. Usando a tampa de copos descartáveis sem aproveitar sua função extra. Copos descartáveis de café ou refrigerante costumam vir com tampas de plástico que muitas vezes são apenas removidas ou ignoradas. Mas muitas dessas tampas foram projetadas para servir como descanso para o próprio copo. Se você olhar atentamente, vai perceber que algumas tampas têm um encaixe perfeito para a base do copo, o que evita manchas e facilita o consumo da bebida. 6. Cortando o bolo de maneira errada. A maioria das pessoas corta bolos em fatias retangulares, mas esse método não é o ideal para preservar a umidade do bolo. O jeito correto, segundo um estudo matemático de mais de um século atrás, é cortar uma fatia central, depois juntar as partes restantes para que o bolo fique menos exposto ao ar. Isso mantém a massa fresca por mais tempo. 7. Usando papel alumínio e plástico filme sem aproveitar o truque da caixa. Se você já brigou com um rolo de papel alumínio ou plástico filme que insistia em sair da caixa, saiba que há um detalhe que facilita tudo. Em muitas embalagens, existem abas laterais que devem ser pressionadas para prender o rolo no lugar. Isso evita que ele escape enquanto você puxa o papel e torna o manuseio muito mais fácil. 8. Colocando a tampa da panela sem saber o truque da alça. Muitas panelas possuem um furo ou um formato específico na alça que serve para apoiar a colher de cozinha. Isso evita bagunça e mantém os utensílios acessíveis durante o preparo da comida. No entanto, a maioria das pessoas ignora esse detalhe e acaba sujando toda a pia ao apoiar a colher em qualquer lugar. 9. Colocando gasolina no carro sem saber um detalhe importante. Se você já ficou confuso sobre de que lado está o tanque de combustível ao dirigir um carro que não é seu, há um truque simples. No painel do carro, perto do marcador de combustível, há um pequeno ícone de bomba de gasolina. Ao lado desse ícone, há uma seta indicando o lado do veículo onde fica a entrada do tanque. 10. Amarrando cadarços de forma errada sem perceber. Se seus cadarços vivem desamarrando, talvez você esteja fazendo o nó de forma incorreta. O truque é usar um nó duplo ou um laço invertido, que
que mantém a amarração mais firme. Muitos corredores e atletas usam essa técnica para evitar que os cadarços se soltem no meio da corrida. Esses são apenas alguns exemplos de coisas que a maioria das pessoas usa errado sem perceber. Pequenos ajustes na nossa rotina podem fazer toda a diferença, tornando o dia a dia mais prático e eficiente. Agora que você conhece essas dicas, que tal testá-las e ver se realmente funcionam? Conta pra gente nos comentários quais dessas curiosidades mais te surpreenderam. Até mais, gente curiosa!